Gente, ó, uma curiosidade. A Ana foi a primeira a me aceitar nesse mundo do shipping, viu, gente? Foi ela que me contratou. E eu? Foi a Ana. Oh, my God! Eu não lembrava disso. Menina! Não, olha a posição que ela me colocou. Tipo, a Ana, muito mais velha do que eu, porque foi ela que me contratou. Não, jamais, Ana. Não, falei, a Ana que abriu as portas. É meio ambígua, né? A gente não sabe se foi um elogio, se foi uma sacanagem. Começamos muito cedo. Girinas, mas foi a Ana que abriu as portas pro primeiro armador. Joana, nossa, que legal. Vocês proporcionaram um encontro muito legal, porque fazia muito tempo que eu não falava com a Lígia, então obrigada também por isso. Ah, que legal. Nossa, cara, foi tanto transtorno pra conseguir juntar gente pra gravar esse podcast aqui. O Felipe, ele tá desde que eu fiz esse grupo temporário, que já tá mais longo que muito grupo que eu já fiz em WhatsApp. Tá desde outubro comigo, eu falei, cara, vamos gravar comigo? Ele, vamos. Aí começou. E aí eu falei, não, beleza, eu vou atrás de gente aqui pra participar e depois eu faço um grupo temporário. E aí começou a batalha, né? Um abraço aí pra todos os armadores globais que não me ajudaram em nada pra conseguir convidados pra esse podcast. Eu te juro. Assim, pode pensar nos gigantes de container. Cara, eu tentei, gente, e aí eu sempre barrei no mesmo problema. O meu compliance não deixa. Compliance. Teve uma pessoa que falou assim pra mim, pra eu conseguir participar desse podcast, eu preciso de autorização do diretor da América Latina. Eu, caramba! Não consegui chamar, e aí ficou... O Felipe ficou no grupo desde o início, ficou um entra e sai de gente. Que aí, consegui outra pessoa. Não vai dar, não deixaram. Eliminados, aí... né? Eliminados e confirmados. Eliminados. É o paredão dos armadores. Não, nem o Tinder me deu tanto trabalho, cara. Meu Deus do céu. Aí teve gente que falava assim na empolgação, quero. Aí adicionava, mas aí a pessoa ia conversar com a empresa. E a empresa aí cortava as asinhas. Aí eu tinha que tirar a pessoa do grupo, né? Bom, eu não conversei com ninguém, então vamos nos conter e vamos nos manter dentro do compliance da empresa, porque eu não pedi autorização pra ninguém, não. Eu só confirmei. Isso, espera a gente publicar e tu pede autorização, tá? A gente sabe exatamente o que pode e o que não pode, né, gente? Então tá tudo certo. Sim, mas assim, fica o meu desabafo aqui, já pra quem ouvir, já tipo assim, cara, se vier um convite da nossa parte, cara, colabora. A gente não tá pedindo informação sensível, a gente quer trocar história, quer trocar experiência, a gente não quer detalhezinhos. Tu acha que aqui, chamei armadores, tu acha que eu vou ficar brigando com eles com o valor de frete que tá atualmente? Não, cara, o que eles vão fazer? Não é pra isso que eles estão aqui, entendeu? Então, já fica aí o registro. Então vamos lá, vamos pra pauta. Eu sou o Jonas Vieira. Eu sou Sari Santos. Eu sou Ana Quaresma. Eu sou a Lígia Bautista. E eu sou o Felipe Matos. E vamos conhecer como é que é a área dos armadores. E lembrando que o nosso cupom da lojinha do Comex continua ativo. O cupom é Invoice10 para 10% de desconto nas compras acima de R$80. Você pode comprar uma caneca, comprar aquele pires bonitão de pallet, porta AirPod, é importante guardar, toma cuidado com ele. Se tu quiser fazer umas comprinhas, o link tá na descrição do episódio e em nossas redes sociais, lojinhadocomex.com.br. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. A nossa série Histórias e Reflexões do Comex está de volta para conversar com os donos dos veículos que movimentam cargas pelo mar, encarando maremotos, icebergs, piratas, Godzilla e o Aquaman. Na verdade, eles não navegam e nem são os donos de navio propriamente dito. Mas enfim, nós vamos falar com essa turma, tá? Que são conhecidos na nossa área como os armadores. Essa área é complexa, não é só comprar uma embarcação e colar o adesivo Faço Frete. E por isso, temos hoje essa turma para nos contar como é trabalhar nessa área e também as boas histórias de sempre. Felipe, quem é você na fila da atracação? Sou o Felipe, atualmente trabalho com vendas e agenciamento de cargas, tenho um pouquinho mais de 10 anos aí na área de comércio exterior e sendo que 8 a 9 anos já atuei em 3 grandes empresas aí de armadores. Ana, por favor, se apresenta. Sou Ana Quaresma. Trabalho aí há bastante tempo na área de shipping, completando esse ano 30 anos na área e a maior parte do tempo ainda em armadores de container. E há 7 anos eu trabalho na Wallenius Wilhelmsen, que é um armador de cargas rolantes. Lígia, por favor. Eu sou a Lígia Bautista, tenho mais de 10 anos na área de comércio exterior, 10 anos aí trabalhando no shipping e atualmente eu estou num agente de carga japonês, cuidando do produto marítimo e pricing. Excelente.
E para quem quer aproveitar todas as oportunidades do mercado internacional, tanto na exportação quanto na importação, conte com a Conexo. Nosso parceiro aí, Conexo, um grande abraço. Para quem quiser conferir, conexo.com.br. O link tá na descrição do episódio ou nas nossas redes sociais. Quando eu entrei, assim, saí do marketing entrando pro comércio exterior, eu vi que essa era uma das palavras mais faladas. Mas eu vou admitir que eu não entendo tão bem o que é um armador. Então eu queria perguntar pra gente começar de um jeito bem básico aqui, sanando a cabeça meio vazia aqui da co-host, o que é um armador e onde que ele tá presente no comércio exterior? Normalmente a gente recebe essa pergunta de pessoas que não são da área, e aí é muito engraçado tentar explicar o que é um armador, né? Porque vem as mais diversas elucubrações e comentários na cabeça da pessoa. O pessoal não fala, o que isso tem a ver com basquete, não? Tipo, acho que é armador. Eu tenho certeza que eu tenho amigas de longa data que não têm a menor ideia até hoje do que eu faço da vida. Mas tudo bem. Obrigada, eu me sinto muito melhor agora. Não se preocupe, de forma geral o que a gente explica o armador, ele é, primeiro de tudo, um operador logístico que gerencia uma frota de navios. De uma maneira bem básica para explicar. Uma frota de navios que pode ser própria ou não. O que acontece hoje em dia é que os armadores eles têm expandido também as suas atividades, aí acho que a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso mais à frente, mas de uma forma geral vamos pensar em navios que transportam cargas ao redor do mundo e eles têm que ser operados, gerenciados por uma empresa. E aí é onde entra o armador. E não se limita também à carga, né? Tipo assim, o transatlântico também são gerenciados por armadores, né? Isso. Que é o pior tipo de carga que tem, né? Que é a carga que reclama, né? Pessoa física, né? Eu tive pouquíssimo contato com armadores, só mesmo na perspectiva de cliente. Então eu tenho que perguntar, armador costuma se limitar a certos tipos de embarcação ou não? Tem uma infinidade de tipos de navios, né? Eu fiquei muito tempo no segmento do container, então são aquelas caixinhas de metal que a gente vê no porto, espalhados aí andando pela rua em cima de caminhões. Esses são os famosos containers que servem para condicionar carga. Navio, granel, então soja, açúcar e carga geral, né? Tipo aço, todas essas mercadorias aí. É um segmento também super importante para o Brasil. E aí, quando você pula para o segmento ro-ro... Explica para a nova geração do Comex que ainda não está endurecida pela nossa área, o que é um navio ro-ro? Não é o navio do Papai Noel. Não, teria que ter mais um rolo. É aquela embarcação que o casco tem uma rampa que desce, né? E os carros vão sendo dirigidos, porque as pessoas dirigem o carro pra dentro, né? Não tem que um guindaste colocar. Isso, dirigíveis. Quando começou o navio ro-ro, a principal característica dele era levar veículo. Foi como começou tudo. Então era só veículo. Mas ao longo dos anos a gente foi expandindo o escopo. Então hoje você leva máquina, ônibus, caminhão, você leva qualquer tipo de carga que seja dirigível e também outros segmentos e outros tipos de carga como a de projeto. É um outro tipo de navio que a gente brinca dizendo que é como se fosse um grande estacionamento de shopping flutuante. Essa é a explicação que a gente dá quando a gente quer contar o que é. Melhor impossível. Então pensem no estacionamento de shopping e pensem que ele flutua ao redor do mundo. Esse é um navio ro-ro em que prioritariamente a gente embarca veículos e máquinas, ou seja, cargas dirigíveis, mas você também pode levar, através de alguns equipamentos especiais, cargas de projeto. E aí você tem os navios Lolo, que levam prioritariamente carga de projeto, você tem os navios tanque, que a gente ouve muito por conta aí das movimentações de gás, das movimentações de alguns produtos químicos, você ouve falar muito desses navios. Navios refrigerados, que são específicos para cargas refrigeradas, então é um outro tipo de navio também. Voltando à sua pergunta, a gente não se limita a um tipo de carga, a um tipo de navio. Existe uma quantidade enorme de gama de opções e alguns navios que inclusive são mistos, que fazem, por exemplo, container e carga rolante. Isso existe também. Eu fiquei curiosa, o que é essa carga projeto? Carga de projeto, por exemplo, um transformador de uma empresa que fabrica esse tipo de carga, de uma empresa de energia. Às vezes uma máquina... A gente consegue, né, misturar tudo, né? Uma carga solta, uma máquina gigantesca que vai no porão junto com cargas de container e cargas refrigeradas. A gente tem um mix, né? O porta-container tem... Eu não consigo levar um ro-ro num navio de container. Eu consigo levar dentro do container. Existem algumas limitações, porém existe uma abrangência enorme de produtos. O que se limita são os tipos, né? Carga explosiva, fogos de artifício, no caso, armamento militar, assim. Agora, de tipos e opções de embarque, o mercado está
cheio. E um navio querendo lucrar não vai ficar negando carga, né? Se ele tiver condições de transportar. Exatamente. Né? Não tem por que ele ficar regulando muito, né? A gente usa a criatividade, né? Usa a criatividade para tentar atender aquele tipo de carga. Se a gente puder, a gente leva. Exatamente. Geralmente há esse mix também, quando, por exemplo, alguma rota não há o atendimento de um serviço ro-ro. E aí você acaba utilizando o container, seja um flat rack ou um open top, né, desde que caiba tudo, né, que não tenha que ser um navio maior ou somente para carga projeto. E aí você utiliza o de container para essas mercadorias e aí você leva para a rota que atende, né? Porque ainda no mercado ainda há muita limitação do serviço ro-ro, tem algumas rotas específicas que é onde tem um volume. Eu vou voltar às curiosidades, porque eu sou muito curiosa nisso, mas se não me engano, o ro-ro, inclusive, quando entra a carga, os carros e tudo mais, eles ficam abaixo do nível da água, né? Depende. O carro dentro do navio, ou é sempre? Não, tanto faz, depende. Você tem vários decks que a gente chama várias alturas. Normalmente são de 12 a 13 alturas. Você tem tanto o underdeck, que é abaixo do nível da água, quanto acima. Então, dependendo do tipo de carga, sabe o conceito do container? Quem também veio do container vai saber que a carga pesada vai embaixo. No ro-ro, a gente faz praticamente a mesma coisa. Os veículos, porque eles são muito leves, os decks de veículo normalmente são acima, porque são leves. E aí a carga mais pesada, que são maquinário, caminhão, tudo isso que tem um peso maior, eles vão do deck principal para baixo. Então, o conceito da distribuição da carga não é a mesma carga, mas é um conceito de peso parecido com o do container. O underdeck, então, era onde o Jack tava no filme Titanic, e o upperdeck é onde a Rose tava, que era mais caro, né? Exatamente. Excelente. Onde muito... Agora, falando em Titanic, violinistas aí, pessoas que entram no meio do Comex, que a gente sempre fala que todo mundo tem a ver. Bela volta. Uma ótima volta, mas eu queria direcionar essa pergunta agora pra Lígia, porque a Lígia comentou que já são 10 anos nesse meio e tudo mais, isso é tempo pra caramba. Eu queria entender, Lígia, quem são as pessoas do Comex que o armador tem esse contato, essa interação? O armador fala desde o cliente, no caso, vai importador ou exportador, ou utiliza os agentes de carga, que seria como se fosse um agente de viagens que coordena todo o processo, né? Como um intermediador. Então, a gente fala muito com o importador. Exportador depende muito do tipo da carga, do interesse. Então, a exportação do Brasil é muito voltada para commodity. Então, a gente fala muito mais com os exportadores direto do que com agentes de carga. Apesar desse nicho também ter entrado bastante o agente de carga por questão de espaço e estratégia, o armador ele é aberto para falar diretamente com o cliente e com os intermediadores. E portos? Chega a ter muito contato com os portos? Bastante. Na parte mais operacional, a gente fica acompanhando. Agora, eu estou do lado do agente de carga, eu acompanho a descarga, se está prevista a chegada na data específica, se tem algum congestionamento em algum porto que vá afetar as outras janelas para as cargas de montadora, principalmente, que é o que a minha empresa importa. Então, sim, a gente tem mais esse contato no terminal com busca de informação, né? E a gente tem desconsolidação, tem toda a parte burocrática para trabalhar. Eu perguntei até porque muito tempo atrás eu tava cuidando de uma importação que era carga solta, era bastante chapa de aço, tubulação, e aí a gente tava contando com um armador, só que aí ele falou, nós vamos atracar no porto tal. Isso ele já tinha pré-determinado. Ele falou, infelizmente eu não posso considerar outros portos, e aí ele não explicou muito o porquê. Então eu acredito que exista já uma pré-negociação com certos portos, ou até por questões de capacidade, né? Sim, os armadores sim. Capacidade, tempo de operação do porto, né? A janela. Então vai aí de cada armador, né, que discute com o seu porto principal, igual o Santos é o maior porto, mas existem preferências. Então tem armador que prefere descarregar em Itapoá, tem armador que prefere em Navegantes. Então cada um tem uma estratégia e sim, existe uma limitação por conta de tempo de operação e carga em si, né? Então muito provavelmente esse tipo de carga que você cotou, para ser solta, você precisaria de um operador aí logístico intermediando a operação com o terminal. E com os armadores também tem muito contato com o despachante aduaneiro, né? É um contato direto também, mas mais voltado às necessidades
necessidades do cliente. Mas esse contato com o despachante aduaneiro, aí normalmente é realmente a cliente grande, né? Tipo assim, linha regular de container. Aí o cara tem que ter volume, né? Senão normalmente fica com agente de carga, né? Ou tô errado? Mas tem bastante despachante, né, que negocia. Tem muito despachante. Ainda tem muitas regiões do Brasil que o despachante é o responsável pelas negociações. Tá. E tem preferência terminal, tem preferência, por exemplo, por transportadora, por armador específico. Então, ele é muito influente na decisão do cliente. Então, acaba sendo o líder aí. É o intermediador como um agente de carga, por exemplo. E acho que tem até a liberação da carga em si, né? Mesmo que ele não negocie, o armador ele tem que obrigatoriamente muitas vezes falar com o despachante para entender se a carga foi entregue, se está toda desembaraçada. Então, é um contato realmente que pra gente é muito frequente falar com o despachante. Que aí eu tô um pouco mais longe. Vocês chegavam a ter contato com órgãos públicos, que nem Receita Federal, talvez a Capitania dos Portos? Porque a gente sabe que, assim, para uma embarcação de transporte internacional poder atracar no Brasil, é uma força de papelada, né, cara? Acredito que deva ter muito trabalho. É sistema. É mais quando tem um bloqueio. É muito bloqueio, né, por conta do oceano mercante. Até ter o porto sem papel, toda essa papelada era entregue fisicamente na alfândega, e aí eu lembro na época que eu era office boy, e aí vinha alguma embarcação com produto químico, um container e tudo mais, tinha que entregar toda essa documentação muito antecipada para pegar uma autorização da Capitania dos Portos, e aí para que o armador pudesse atracar sem ter nenhum problema. Então hoje é tudo pela internet, né? Bem melhor. Salvo quando tem, sei lá, algum evento, alguma coisa que seja muito importante para aquela cidade ou para aquele porto, e aí sim você acaba tendo contato com autoridades portuárias, mas realmente no geral a gente nem precisa ter. Falando do âmbito Brasil, né? Quando você fala de âmbito global, é muito comum a gente ter contato até com governos de países ou de cidades, porque às vezes aquele serviço ele é tão essencial e tão importante, ou são novas tecnologias, por exemplo, política de sustentabilidade. Não é uma coisa que se faça sozinho. Então você alinha isso, inclusive, com outras empresas e com o próprio governo do país ou da cidade que está envolvida. Mas no geral, acho que o que a gente falou, né? Cada um de nós é realmente com quem a gente mais tem contato no dia a dia. O que a gente movimentava de papel para lá e para cá e imprimia antigamente, comparado que já melhorou hoje, realmente é uma questão de sustentabilidade, cara. Faz muita diferença, né, cara? Deixando um pouco o tipo de embarcação e carga. Vocês que trabalharam em diferentes armadores, vocês sentiram muita diferença ao trabalhar nessas diferentes empresas, ou vocês notavam assim que era muito parecidinho? Sabe? Tipo, quando você muda de empresa, mas ainda é mesmo segmento. Olha, eu senti bastante diferença. Bem diferente uma da outra, principalmente por conta da estratégia, né? Então eu saí de um armador que tinha uma estratégia muito por navio, por negócio, e fui para uma outra empresa que visava mais o atendimento ao cliente, a um outro tipo de precificação. Por mais que eu olhasse em si a sua lucratividade por serviço, era um foco diferente. Então eu saí de um hunter, vamos dizer assim, e para um customer care. Então perfis totalmente diferentes. Por navio, tu quer dizer, tipo assim, bater uma meta do navio, uma coisa assim? Um navio com menor peso, com maior mix, né, cargo mix, pagando um bom frete. Então existem negociações anuais que têm um valor estabelecido. Você tem tipos de container, vamos supor, um container que não é refrigerado, você pode movimentá-lo como um container comum. Então, existe um valor ali abaixo do que um container normal. Então, você também limita, porque você não quer que o seu navio saia com um valor total de todo mundo pagando a tarifa baixa. Então, existe um cargo mix entre o que é decidido, que a gente chama dos bids e tenders ali, o que a gente trata como carga não refrigerada, o que a gente trata de carga no spot, que se ganha mais. A empresa mais hunter, ela tá ali no dia a dia, quanto melhor for o frete, melhor, né, ali o fechamento do navio. Então, entre peso e valor, aquela rota eles falam que é o round trip, o que entra e sai do serviço tem que dar uma lucratividade legal. Então, essa análise dessa empresa hunter era muito bem em cima. Ao contrário da outra empresa que eu trabalhei, uma empresa alemã focada muito mais no atendimento ao cliente. Existia o mesmo cargo mix, porém, o atendimento ao cliente era o que prevalecia. Então é uma coisa muito diferenciada, assim, realmente tem cada empresa uma personalização da ação. Sim, hoje os armadores estão indo numa tendência, provavelmente a gente vai comentar mais pra frente, de um atendimento online, né? Então cada um entra e vai
checa aquela opção de navio e tudo mais. Então, cada uma está com um perfil diferente. Uma tem um perfil de mais atendimento, a outra mais hunter, a outra mais online. Eu acho legal isso, Lili, porque você tocou num ponto que realmente hoje é o quê? É tecnologia, né? Então, todos os armadores estão investindo bastante em tecnologia. No geral, gente, é todo mundo oferecendo espaço e navio, de forma geral, falando do serviço básico que todo mundo oferece. Mas, realmente, entre um armador e outro, o que muda principalmente é a forma dele gerenciar o negócio, é a forma dele se posicionar no mercado, dele se comunicar com o cliente. E aí, sim, pelas empresas que eu passei, eu vi bastante diferença entre uma empresa e outra, no quesito também de atendimento ao cliente, de estratégia. Algumas você consegue entender a estratégia de longo prazo em vários assuntos, desde sustentabilidade até gerenciamento de frota, espaço no mercado e tudo. Em outras, é essa visão mais imediatista, que pra gente parece imediatista, mas é claro que na matriz da empresa existe uma visão de longo prazo que às vezes não é traduzida pro time, né? O time demora mais a entender. Mas tirando a parte do gerenciamento, é o mesmo produto basicamente para todo mundo, né? E hoje o foco é investimento em tecnologia, investimento em como atender melhor o cliente, trazendo a tecnologia para o nosso negócio. Gente, nosso negócio existe desde a Arca de Noé, né? Então, é uma das empresas... Noé é um armador, então. Mas Noé emitindo OBL para os animaizinhos. A gente brinca que, assim, a tecnologia, ela demorou a chegar ao shipping. Ela era muito mais, talvez, aplicada nos navios e no gerenciamento da frota, mas também ali a gente começa a ver mais tecnologia sendo aplicada agora, em como você gerencia a frota, em como você mede a combustão do seu navio de forma eletrônica e online, de como você muda a sua rota de acordo com a verificação que você está fazendo do tempo e tudo isso. Eu acho que é bem legal, assim, armadores diferentes, estratégias diferentes para um produto que é muito semelhante no mercado. E uma das coisas que nota-se muito, por exemplo, a gente fala de estratégia e tudo, mas também a gente percebe, Jonas, dentro do armador, é que a cultura da matriz, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que era a matriz suíça, a outra era alemã e uma francesa. Então você sente no dia a dia que aquela cultura do país está ali dentro. Entendeu? Na forma de lidar com os negócios, na forma de, uma é mais agressiva porque tá buscando market share, a outra tá buscando não market share naquele momento, tá buscando um pouco mais de ter um faturamento maior. E aconteceram casos, por exemplo, que um armador, o foco é no porto a porto, o outro já é mais na intermodalidade, que é agregar os serviços, ofertar o seguro, o rodoviário. Então você percebe que estratégias bem discrepantes de uma para outra. Entrando nessa questão aí de diferenças relacionadas à cultura, né? A gente falou de questão digital, tecnologia, diferença de cultura, é como se fossem universos diferentes, organismos diferentes para o armador ele atuar. Mas existe também uma certa... não é uma semelhança, mas existe a dúvida, porque em alguns momentos essas diferenças confundem a própria função com o agente de carga. E eu queria entender quais são as diferenças entre o armador e o agente de carga. A grande diferença que eu sempre coloco para os clientes, inclusive que eu atendo hoje, você pode muito bem ir lá no restaurante, pegar a tua comida e ir para casa. Como você pode entrar no aplicativo, pedir um iFood e ter na porta da tua casa tudo. Eu dou basicamente esse exemplo. Então, hoje o armador, com essa questão da tecnologia e a diminuição de quadro de funcionários, o acesso ao armador está cada vez mais difícil. Você tem que ser um cliente com volume muito grande para você conseguir ter um atendimento diferenciado. Então, para o cliente que tem um volume menor, às vezes um processo por mês, cargas específicas e tudo mais, ele não vai conseguir uma facilidade tão grande, um atendimento online, como ele efetuar um fechamento através de um agente de carga, um intermediário. Hoje eu vejo bastante essa diferença, né, do agente de carga. Eu que entrei na área do shipping, vendo o Rorô descarregar em Santos, para poder entender, falando, nossa, como é que aquilo chegou até ali? Então, o armador tem uma limitação que hoje, né, tá se expandindo mais. Por exemplo, eu te dou uma opção de um navio por semana. O agente de carga busca outras opções no mercado. Se aquela carga está muito atrasada e não tem como esperar, o agente de carga consegue mudar e fazer um aéreo.
Então, se a logística do cara não permite que só faça marítimo, ele tenha que consolidar em algum lugar, o agente de carga vai lá e consolida. Ele consegue vender um air sea, então ele pode fazer um aéreo, uma consolidação, pode mostrar outros produtos que existem numa limitação de um armador. Hoje o armador está entrando no desembaraço, está entrando no rodoviário, ponta a ponta, oferecendo um serviço agregado, porque o porta a porta, né, o porto-porto, ele já faz muito bem. Então ele está tentando se reinventar muito bem por conta disso. E acho que são serviços, os dois, muito importantes e essenciais, né? Tão importante que os armadores começaram a comprar grandes empresas de agentes de carga justamente para entrar nesse segmento e não perder a carga, né, Lili? Porque foi o que você falou. Eu não posso atender com o meu navio, mas espera aí, eu posso ganhar dinheiro com essa carga ainda oferecendo uma outra alternativa, seja um outro navio ou o aéreo. Então é estratégia, né? Você aumenta o teu negócio e não deixa de atender o cliente. Com certeza. Tá, eu vou fazer uma pergunta cabulosa então agora. Que não estava planejado e eu pensei nisso agora e é isso aí. Lá. Nossa, que perigo. Tá, é isso aí, a gente tá vendo armadores comprando agências de carga, comprando armazéns. Outros armadores. Tem um que comprou um despachante aduaneiro nos Estados Unidos. Por que a gente não vê os agentes de carga globais comprando embarcações? É um investimento muito grande. Tá, mas não dá pra começar com uma embarcação? Uma embarcação? Eles têm dinheiro pra uma embarcação. Não, mas você não ganha escala, né? Eu até tenho um cliente específico que ele tem sim navios na frota dele, ele é um grande agente de carga, mas ele está num segmento específico. Eu não vou dizer o segmento porque se eu falar o segmento... Nós vamos também, nós vamos comprar navio, vamos lá. Exatamente, eu não pedi autorização pra falar, né? Então, mas assim, é um segmento específico de um tipo de carga específico que sim, eles têm uma frota pequena de navios e que atende muito bem a eles, mas assim, é um negócio que tem que ter um investimento muito grande. Então, você tem uma frota hoje como os armadores, 100 e poucos navios, 200, 300 e poucos navios, gente, é um investimento que o próprio armador, ele tem investimentos com grandes bancos, normalmente globais ou bancos localizados no país de origem, para poder bancar toda essa frota. Então... Mas será que isso não vai fazer a água salgada do mar bater na bunda? E em algum momento esses agentes de carga globais teriam que pensar assim, cara, se a gente quer ganhar mercado, a gente vai ter que comprar uma embarcação. Eu não sei. Eu tô especulando pra caramba aqui. Jonathan, além do investimento, qual vai ser o impacto comercial? Se você vê um grande agente de carga comprando um navio, talvez a tarifa que ele poderia ter com outro parceiro, um outro agente de carga, qual seria o impacto, sabe? Será que o outro agente de carga vai falar, pô, tu tem navio, tu virou um concorrente agora, então não é mais interessante ter então, talvez, além do investimento, eu colocaria essa parte do impacto comercial. E todo mundo acha que armador ganha muito dinheiro. Ganha esse dinheiro, mas se gasta muito dinheiro. Porque quando você está falando de uma rota, vamos supor que eu vou chamar o Zé das Poves e overseas. Montei meu agente de carga, vou comprar o meu navio. Se ele colocar uma rota dele, Xangai Santos, por exemplo, ele está competindo com armadores globais. Até ele conseguir um espacinho ali, ele vai ser só mais um. Então é muito melhor pro agente de carga comprar o espaço, levantar a bandeirinha dele e vender aquele armador, do que investir propriamente dito numa frota. Especialmente porque você paga todas as escalas que você tem, existem os acordos com o terminal, você tem que pagar. Não é chegou, encostou e é de graça, entendeu? Então é um investimento muito alto. Então não vale muito a pena. As manutenções também, você colocar um navio em dry dock de tantos em tantos anos, você fazer toda a manutenção. Gente, é um investimento absurdo. Tripulação. E agora o investimento com a substituição do combustível, né? Por conta da redução do enxofre. Isso. Foi um investimento bilionário. Nossa. Então, uns têm catalisador, os outros teve que investir no combustível, não se tem combustível em todos os lugares. Então, você reduzir o enxofre ou investir no catalisador é um investimento que você não está esperando. E foi implementado e tem que ser. Então, tá todo mundo tendo que se adaptar para navio. Já tá todo mundo, né, muito bem adaptado. Mas mesmo assim, é um custo altíssimo. Altíssimo. Diria até que pelo nível da mudança que foi feito nessa questão do enxofre, até que a gente passou por ela bem, né? Porque os armadores começaram a se preparar com bastante antecedência. Mas assim, investimentos bilionários. Veio a pandemia, ninguém mais deu bola, né? Também. E a gente fala...
E um ponto importante pra gente não esquecer de mencionar, o armador, ele não tem só o navio, ele tem o container também, que faz parte do custo dele, de reposição, de reparo, de fornecimento. Então, é um combo, vamos dizer assim, que é um Lego, né? Então, ele precisa realmente das caixinhas lá ativas. Então, o agente de carga, além de comprar um naviozinho, ele tem que investir numa frota de container. Ou fazer um leasing, no caso, né? Mas, mesmo assim, ele tem que investir nisso. Brincar de armador é uma coisa muito séria e exige muito dinheiro. Entrando aí, todas essas coisas que vocês comentaram, principalmente ele já comentou agora a respeito de um Tetris ali que rola dentro dos containers, que o armador ele tem que ter esse jogo de cintura estratégico ali para formatar tudo. E acontecem coisas que o importador, o exportador, ele nem fica sabendo, ele nem imagina que acontece no dia a dia de um armador. Eu queria ouvir um pouquinho dessas histórias de vocês, que a gente não fica sabendo. Que vocês possam contar sem comprometer vocês, né? Gente, podem começar aí, podem começar. Gente, são tantas coisas, mas vamos lá. Deixa eu tentar. É muita coisa, né? Que não é que sejam ruins ou boas, são coisas inerentes ao nosso dia a dia. Mas, por exemplo, o simples fato da gente confirmar uma carga, muitas vezes você não tem espaço no navio. Mas, obviamente, você sabe que vai ter carga que vai cair, porque sempre cai, sempre cai. É um fato. Um fato do shipping a carga vai cair. Cai no mar, tu quer dizer? Não é o no-show. Do cliente não, é o no-show. Do cliente realmente não aparecer com a carga. É que nem festa de casamento. Sempre alguém não vai vir. Então é muito comum você confirmar e internamente você começa a negociar para você entender que cargas que você vai poder substituir por aquela e finalmente embarcar a carga do seu cliente sem nem ele saber o risco que ele correu nesse meio do caminho. Mas assim, são riscos calculados. É o amigo furão que tu convida pras paradas e não aparece, né? Isso, é por aí. Por quê, gente? Nós também temos de nos resguardar e ter certeza de que o nosso navio vai sempre sair o mais otimizado e com maior receita possível. E para isso a gente precisa realmente garantir que tudo seja embarcado, que todo o espaço seja usado. E a gente já conhece pelo perfil do cliente, pelo dia a dia, que há riscos envolvidos. O perfil furão. Quando o cliente chega assim, vamos marcar. Então já sabe qual é que é. Exatamente. Eu já imagino lá a Ana recebendo ligação, essa carga urgente, tá? E a Ana lá anotando, tá bom, vai ficar pronto daqui 30 dias essa carga, eu já sei como é que é. Deixa eu ver. Não vou divulgar o link para os meus clientes. É verdade. Outra situação é, por exemplo, problemas com o berço de atracação, por exemplo. Às vezes você pega um porto que está congestionado e aí você tem uma programação de atracação e não consegue cumprir por algum atraso, e aí você acaba 1-2 dias depois que você acaba atracando conforme programado e aí você sai. E aí às vezes o cliente fala, poxa, estava programado para tal data e aí veio uma fatura de armazenagem, quem é responsável? Então tudo isso são situações que acabam vivendo porque não é interesse, né? Eu sempre coloco para os clientes, não é interesse do armador atrasar uma atracação, rolar uma carga, né, cancelar um booking. Muito pelo contrário, o armador sempre quer maximizar o máximo possível para poder sair um navio cheio, pagando um bom frete, né, e que aqui para aquele serviço se mantenha com qualidade. É um verdadeiro partiu, né? Bota tudo pra dentro e partiu! Entendeu? Quanto mais rápido você for embora, melhor, porque cada diária de um navio, ela varia aí numa quantia bem grande, depende do tipo do navio e tudo, mas vamos chutar. O navio Ro-Ro pode custar por dia 30 mil a 50 mil dólares. Então, o quanto mais rápido, né, você operar o navio e embarcar a sua carga, mais receita você tá gerando com aquilo. Uhum. Então como eu disse, partiu. Embarcou e partiu. Gente, agora o que eu sempre lembro, ícone que o cliente nunca fica sabendo, são os cortes de carga, né? Então cada armador tem um overbooking, é igual de avião mesmo. Você vai lá, faz um monte de reserva, você já tá contando que muitos clientes vão furar, vai dar esse no-show, mas mesmo assim você chega, aceita e tem uma limitação e você tem que passar a régua lá na hora H. Aí todos os clientes são carga urgente,
tudo aquele desespero e a gente normalmente deixa a carga pesada pra trás, quem paga menos, mas eles nunca ficam sabendo. Ah, isso é importante a gente falar aqui. Eu trabalhei no segmento químico, meu Deus, como eu me sentia rejeitado, me sentia eu adolescente, cara. Puta merda, cara. Nunca embarcava nada. Tadinho. Mas, Lígia, sobre a nossa defesa, tá? Muitas vezes isso acontece não porque a gente simplesmente saiu fechando além. Muitas vezes acontece por uma limitação do porto ou por alguma instrução que a gente recebe, calado, tudo isso. Então, nem sempre é porque a gente simplesmente foi fechando além do que podia. Não, vamos nos defender também, né? Vamos nos defender. Eu chamei vocês aqui pra criticar cada um. É isso aí, eu vou... Quer ver um exemplo muito comum? É você receber no fechamento do booking do cliente um peso e esse peso ser completamente diferente na hora do embarque. Isso influencia muito, porque você faz a tua programação de acordo com aquele peso. E muitas vezes o próprio cliente erra sem ele saber. Às vezes não é que ele queira errar. Não digitou o 0 ali, né? É claro que dependendo do perfil da carga, a gente já sabe que tem alguma coisa errada. Tipo, você me manda um container cheio de ardósia dizendo que pesa 5 toneladas, eu vou dizer, tem alguma coisa muito errada aí. O que está acontecendo? Mas acontecem erros que impactam verdadeiramente no teu planejamento do navio. E aí, na hora, não deu, né? Na hora não partiu, porque você não vai conseguir levar tudo. Não vai conseguir levar tudo, exatamente. Não, e até no exemplo do imã que eu tava zoando ali, é perfeitamente entendível, porque a gente tinha carga que era inflamável. Aí tá lá o armador com, sei lá, 40 containers de madeira, algodão. Cara, ele não vai colocar uma carga inflamável junto, gente. Vai dar umas merda forte nisso aí, né, cara? On fire, colocar farinha de peixe do lado do motor, essas coisas. Nem sabia que farinha de peixe pegava fogo e pega, gente. Pega fogo? Não sabia disso. Boa. Mas, você deu um exemplo ótimo, porque hoje, o que acontece? Você embarca, por exemplo, veículos elétricos. A gente tem aumentado o número de embarque de veículos elétricos. E, gente, bateria é algo que pode pegar fogo, né? É algo que pode realmente... tem um outro tipo de manuseio desse veículo a bordo. Então, mudou completamente a logística que a gente faz por conta do tipo da carga do cliente, que também foi mudando. Você tem veículo movido a gás. Então, já entra, dependendo do nível de gás que tem de combustível em cada carro ou veículo, você tem que pedir a confirmação do cliente que aquele nível não é superior ao número X. Por quê? Senão você começa a colocar em risco todo o restante da carga. E tem aquela turma malandra que não declara que a carga é IMO, né? Não declara coisa importante, querendo economizar. Isso acontece muito. Muito? Isso no container acontece muito. Sério? Eu não achava que era tão seguido. Munição, IMO 1. O que é o IMO 1 mesmo, que eu não lembro? É 1, não é? Não. Munição? Se eu não me engano, é 1. 1 ponto, aí vem as várias classificações, né? Mas principalmente o 1. É um pesadelo, né? O cara não fala. Não, e aí o pessoal quer embarcar a munição e não fala que a carga é IMO. É a mesma coisa, gente. Veículo montado de exportação tem teste no motor, então tem resíduo de combustível. Tudo isso tem que contar. Aí chega lá na hora, o navio cheio e tudo. Então a gente olha, IMO, carga pesada, quem paga menos. E aí sempre rola esses cortes, né? Assim como teve cliente que já ligou falando, é verdade, que me falaram que se o navio tá em alto mar, pegar uma tempestade, existe um unlock dos containers para não virar o navio todo. Os navios podem cair na água. Sim, gente, acontece. Pode acontecer. Avaria grossa, né? E se tiver que jogar container no mar, vai a carga perigosa primeiro, né? E basicamente sai até do gerenciamento do armador em algum determinado momento e vai para a seguradora, né? Para os famosos clubes de P&I que cuidam desses assuntos. Porque, principalmente se for declarada aí a avaria grossa, né? Que a gente chama, que é tipo, todo mundo vai colaborar com aquele prejuízo, o cliente, o armador e toda a cadeia envolvida. Aí é um pesadelo. Aí realmente já não é nem mais gerenciado por nós, time comercial, que vendemos aquilo para o cliente. Já vai ser gerenciado por uma outra alçada muito maior do que a nossa. Com certeza. Vocês chegaram a passar por alguma avaria grossa? Várias. Adoro. Há um tempo atrás passou que pegou fogo, né? Acabou pegando fogo no container e aí acabou pegando fogo na embarcação toda e tudo teve que descarregar na África. Nossa, só que, gente, vocês imaginem um navio lotado de alho, peixe, mas já tava uma fritada ali, já tava aquilo, né? Tudo pegou fogo em praticamente metade do navio, foi assim triste, e aí todos os containers foram descarregados na África, num porto específico e ninguém aguentava o cheiro. Tristeza. Porque
Nossa, foi produto químico, peixe, alho, plástico, porque tem de tudo, né? Isso deve ser uma das piores coisas pra acontecer pra quem trabalha em armador, né? Uma varia grossa. Ah, varia grossa, sim, com certeza. É bem complicado lidar com isso. Nunca precisei lidar diretamente. E também existe todo um processo para ser declarada varia grossa. Imagina, é um tem todo saco. um processo, Nossa. é demorado. Investigação, Tudo isso. bem demorado. A varia grossa já é o motivo mais que necessário pra uma pessoa segurar a carga, né? Ela não tá ligada aqui, não, se eu perder a carga, é problema meu, não tô preocupado. Não, cara, tu pode pagar muito mais do que a tua carga por causa da varia grossa. Então, mas é um tema para um futuro podcast. Então vamos entrar agora na parte da turma maluca que tá nos ouvindo até aqui, ficou interessado em trabalhar em armadores e também falar um pouco do futuro da área. Até já abordamos um pouco. Para os armadores poderem fazer a viagem de longo curso, eles têm que estar presentes em diversos países. É uma área boa para se trabalhar para a turma que quer fazer comércio no exterior e conhecer países e morar em outros países e fugir do Brasil? Ou não? Não caiam nessa. Sim e não. Você fala com o mundo inteiro, mas você tem a oportunidade, sim, de ir trabalhar localmente em escritórios, na matriz. Tem oportunidade no exterior, sim. Algumas empresas incentivam esse job rotation que eles falam, né? Da pessoa ir, passar um tempo, trocar, né? Fazer um jump de trocar de posição com alguém de fora. É bem interessante o armador nesse sentido. Fora que é muito legal, dependendo da sua posição, você vai falar com o mundo inteiro, né? Você não vai se limitar ao seu contato só no Brasil. Então isso é, assim, muito bom, porque você aprende sobre outras nacionalidades, aprende sobre outras formas de outros países trabalharem. Bom, eu, gente, trabalhei a vida inteira em shipping, eu acho fantástico. Então, eu sou suspeita para falar. Mas eu realmente acho que sim, é uma área boa para quem gosta de se relacionar com pessoas, para quem gosta de aprender coisas diferenciadas, porque o shipping acaba sendo um núcleo diferenciado dentro do resto do mercado. Assim como outros segmentos, mas assim, é um núcleo meio desconhecido aqui no nosso país. Então, eu acho que é uma área muito boa, sim. E a oportunidade, ela normalmente surge para os mais interessados. Foi o que eu vi ao longo da minha carreira. É aquela pessoa mais interessada, mais engajada, que se preocupa em conhecer não só o comercial, mas também o operacional, a logística, como que cada área funciona. Normalmente são pessoas que acabam tendo oportunidade dentro do mesmo país ou até fora do país. Sim, você citou esse exemplo do engajamento, achei muito legal. Eu até queria estender essa pergunta. Quais são essas características que vocês notaram em vocês mesmos no momento que entraram nesse mercado, que vocês consideram ser um diferencial? Esse de engajamento é um exemplo, mas eu gostaria de saber o que as pessoas podem ter em conta que serão diferenciais se elas quiserem embarcar nessa profissão. Um dos diferenciais, eu diria que é curiosidade e, acima de tudo, se colocar no lugar do outro, né? Porque, às vezes, você está num departamento dentro de uma empresa, vamos dizer assim, dentro do armador, e a gente sabe que existem protocolos, né, existem procedimentos, e a gente não pode atravessar de forma alguma, né, isso. E até mesmo a responsabilidade é muito grande. Então, em alguns momentos, às vezes, eu no comercial, poxa, ajuda o cliente aqui, tal, mas não, existem prazos perante os órgãos, a Receita Federal, tem, né, às vezes, o navio está operando, não dá para colocar meu container lá? Não, eu tenho que me passar tudo isso, então... Mais um na pilha, não dá, só mais um na pilha ali, mais em cima ali. Que nem guardar-roupa, você bota mais roupa na pilha, não tem problema. Dá uma amassada. Ou tira o último. Eu já vi cliente falando, mas o navio tá todo vazio, só tem metade, não dá para colocar? Não dá, mas assim... Gente, é que assim, até mesmo na área, não é só a parte, o comercial, ele vende a empresa como um todo. Dentro desse todo, nós temos quem precifica, então tem gente com perfil mais analítico que vai conseguir precificar, entender as necessidades do que cada rota precisa ou trabalhar num trade específico. Tem a parte da operação, quem vai estar trabalhando ali junto com o planner do navio, vendo as caixinhas, distribuindo os pesos, que também é uma área muito interessante. Tem a parte do atendimento ao cliente, quem vai estar na linha de frente para resolver problema, para poder passar informação para frente. Então, fora o financeiro. Então, que é a parte mais difícil, né? Porque o interesse comercial é diferente do financeiro. Sim. Com certeza. Então, o vendedor tá ali, a gente vende tudo e a gente vende muito o nome muito forte da empresa e a gente quer que isso seja muito bem, né, entregue para o cliente. Então, para as pessoas que têm interesse na área, vai muito além daquela coisinha do transportezinho simples de um porto-porto. Existe um universo dentro do armador, existe outras áreas, não somente essas que eu citei, mas que faz compra de reposição de peça, tem a parte do desenvolvimento rodoviário,
imobiliário, quem faz investimento em plataforma. Existe, sim, diversos segmentos dentro do próprio armador. Então, ele não é tão limitado quanto, por exemplo, as pessoas podem imaginar. E diversos perfis que são necessários. Você, por exemplo, você tem o departamento legal, então você precisa de advogados. Hoje em dia, os armadores, muitos nem têm essa base legal no Brasil, ou tem uma ou duas pessoas cuidando disso, mas você tem também perfil legal, que são advogados, você tem o procurement, que é quem vai contratar, e aí você está falando contratar de N serviços que são necessários para o armador operar, e esse departamento é que vai fazer isso, ou seja, quem é que tem o perfil aí de negociação. E acho que o mais importante, gente, seja curioso, porque existe posição para vários perfis. Gente, eu não vou nem falar que é um diferencial, porque para mim é necessário inglês. É necessário na área de comércio exterior. Você pode até sobreviver na área sem ter um bom inglês, sem conseguir se comunicar em inglês. Mas as pessoas que eu vi avançando na área, elas têm que ter no mínimo inglês, porque hoje em dia o inglês já é assim, requisição básica, né? Inglês, espanhol, cada vez mais forte também. Então eu nem menciono que isso é um diferencial. Isso pra mim é exigido. Dificilmente a gente contrata alguém na nossa empresa que não tem inglês. É o básico, porque pensa, a maioria dos armadores são empresas globais. A base, a matriz não tá no Brasil, salvo algumas exceções das empresas brasileiras. Você vai se comunicar com quem lá fora se você não consegue falar uma língua que seja de domínio global, digamos assim, né? Que hoje em dia é o inglês. Se amanhã vai ser o mandarim, o árabe, a gente não sabe, mas hoje em dia é o inglês, né? Com certeza. Você tem parte terceirizada de empresas que estão, por exemplo, a área financeira não é concentrada no Brasil. A área financeira está em Manila, está na Índia ou Estados Unidos. Excelente exemplo, Lígia, porque documentação também, né? Documentação hoje em dia, os armadores, assim, o pensamento é uma tarefa que pode ser executada por qualquer pessoa no mundo, ela não necessariamente será feita no Brasil. Ela será feita em países onde a mão de obra é normalmente mais barata ou mais competente, ou mais focada, ou mais concentrada. E aí você tem, dependendo do país, diferentes perfis para cada tipo de trabalho a ser executado. Então, assim, você está aqui no Brasil, você faz documentação, mas a sua documentação global é feita na Índia, em El Salvador ou em qualquer outro lugar, como você se comunica com essa outra ponta? Você precisa falar uma língua que o outro lado também entenda. Aquele inglês bonito, com sotaque indiano, com sotaque alemão, que a gente tem que fazer mantra, a gente tem que fazer milagre para entender no telefone o que o cara quer. O inglês é muito importante, ainda mais pra entender inglês com sotaque, tá louco? Sim. Agora você imagina, não pode ter um inglês tão macarrônico, porque você vai estar lidando com estrangeiros. Muitas vezes a gente tem uma linha de raciocínio como brasileiro, pensando em português. Você está conversando com o indiano, você está conversando com o chinês, você está conversando com o europeu, americano, argentino. Você vai falando com todas as nacionalidades. Então, o inglês é fundamental. Pra gente é uma exigência. A gente nem contrata, gente. Falando hoje da empresa que eu trabalho, como requisito, abriu a vaga, eu já falo pro time, inglês. Sem inglês, a gente não vai contratar. Porque eu já sei qual é o nosso caminho. O nosso caminho é ter contato com o mundo lá fora. Não tenho nenhuma função hoje dentro da empresa que só tenha contato com pessoas do Brasil. Todas as funções têm contato com o mundo lá fora. E aí não é só na matriz na Noruega, não é só com os Estados Unidos, uma gama de países que é muito grande. E não só essa questão, Ana, também das pessoas e do contato no exterior. A gente recebe documentos e estão em inglês, né? Você recebe todas as informações da mercadoria, estão em inglês, não tem como. Você tem que ter isso porque é questão é o mínimo, sabe? Eu não sei nem explicar, é o básico. Não é discriminação, né? Não é que a gente discrimina, é que realmente é o básico para a gente desempenhar bem as funções. Eu não tive numa faculdade a matéria de comércio exterior, a matéria Armador 1, Armador 2. Quando eu comecei a entrar na área de comércio exterior, que eu fui entender o que era um armador, o que era um agente de carga, a diferença. E então, assim, obviamente, com o inglês acaba se tornando mais importante até que o diploma. Tipo, eu jamais vou ficar desmerecendo um curso superior. Mas, assim, cara, tem área que não tá nem apresentando direito quem são os envolvidos, sabe? Tipo, as devidas proporções, tipo, o podcast, às vezes, aqui tá fazendo até um trabalho melhor pra apresentar, assim, pra nova geração. Quem é quem na área, sabe? Eu já vi assim também, né? A gente não pode falar que só porque você tem um inglês você vai conseguir galgar e vai conseguir entrar. Sim. Não, são vários outros fatores, várias outras habilidades que você tem que ter, mas
Eu já vi muitos casos de que você tendo inglês, a empresa olha com uns olhos bem diferentes do que você ter a faculdade e ainda estar cursando inglês. Quando você tem inglês e você ainda está cursando a faculdade, é bem diferente, né, do que ao contrário. Então, isso acaba levando em conta. E eu já vi casos, obviamente, de pessoas que tiveram oportunidade de carreira porque tinham o inglês. Às vezes não tem a capacidade técnica por conhecimento através de um diploma e tudo mais, uma faculdade, mas conseguiu galgar porque estava no momento certo, tinha o inglês, a oportunidade surgiu, foi embora. Então, são essas situações. E uma área, gente, não só de comércio exterior, RI também, né, relações internacionais, mas o que a área que eu vi muito também presente dentro do armador foi o marketing. Então, o armador também faz estudo de mercado, então o marketing te traz o número. Na verdade, o Marketing Intelligence está aqui, ó. Ele está te levando a informação do mercado, a visão de como tá os serviços, a nossa concorrência, como tá. Então, é um desenho. Então, o marketing, tinham muitos profissionais de marketing trabalhando dentro do armador. E trabalhou passando... O marketing é lindo. Marketing é tudo. Pensou em marketing para comércio exterior? Já sabe, hein? Não vou nem falar o nome, hein? Mas sabe uma coisa que é interessante até, tô comentando, Lígia, e é verdade, em observar em geral, em todas as áreas, mas em especial naquelas que exigem informação clara para que não haja prejuízos por qualquer uma das partes envolvidas, é a tendência a buscar análise de dados, buscar alguém que qualifica a informação, que é ferramentas, pessoas que se comunicam bem, que conseguem, como a Ana comentou lá no início, poxa, eu tô falando com várias culturas, o Felipe também falou isso, tô falando com pessoas de várias culturas, de vários países, cada pessoa entende informação de um jeito diferente. Como é que esse armador vai comunicar isso? Como é que ele vai colocar as comunicações adequadas para cada país? Então foi muito legal tu falar isso, não é porque eu sou do marketing, mas eu adoro quando fala disso. Como é importante a comunicação, essa skill, né, esse soft skill de saber se comunicar. E a gente usa marketing para tudo, até um comunicado que seja mais importante, que a gente sabe que vai afetar o cliente ou o mercado bastante. Quem produz esse comunicado, no nosso caso, é o marketing. Porque aí é aquela maneira, saber a forma de falar, conhece os nossos clientes, sabe o impacto que aquilo vai ter no mercado. Então, assim, é fundamental, fundamental. E além disso, também é o marketing importante para também fazer os estudos de mercado voltados, por exemplo, à safra. Então, eu trabalhei num armador que ia entrar uma safra, por exemplo, da laranja, ou maçã, ou algodão, fazia-se um estudo prévio, passava para o comercial e você é alimentado de uma maneira que facilitava muito na comunicação com os clientes, na forma de negociar. E o trabalho do marketing de buscar informação é crucial. Inteligência de mercado, ver até mesmo a exposição. Você está colocando um navio, você está fazendo um investimento ali astronômico e o volume de carga, de repente, para aquele trade, no caso, igual nós temos África, maravilhoso. Exportação é muito forte da África, importação não tanto, então você tem que ter um balanço. Se você vê que você tem uma queda considerável e não existe ali previsões de volta para aquele volume, o marketing tá ali, ó, gente, já apresentou nos últimos 3 meses, então o armador consegue se planejar. Não vou colocar mais meu navio toda semana, eu vou colocar meu navio a cada 15 dias, eu vou tirar o meu navio, vou comprar espaço do outro. Então existe essa análise de números e de mercado é extremamente importante para o armador. Então, não se limitem só à área de comércio exterior em si, mas outras áreas como o marketing. Super bem-vindos ao armador. E adoro lembrar que marketing é tudo isso, não é só um conteúdo, né? Não, imagina. Marketing define a nossa vida do futuro. Hoje, quando você vai construir um novo navio, esse navio vai levar de 2 a 3 anos para sair. Como que você, por exemplo, na minha área, eu vou saber como está o mercado de veículos daqui a 5 anos, né? Quando finalmente eu colocar esse navio. Como que vai estar o mercado de veículo para eu tomar minha decisão hoje? Então, assim, é marketing, é inteligência de mercado, né? Que aí o marketing entra junto. No momento não, mas quando estava tudo normal, não tinha pandemia, tinha-se muito as feiras, né? Então, você tem a participação dos armadores nas feiras, e como é que vai ser um stand, o que vai ter, como é que é a estrutura, então, seja aqui no Brasil ou no exterior. Então, tudo isso fica a cargo do marketing, porque é a imagem da empresa, né?
Então tá, depois desse final aí, do qual enchemos a bola da co-host porque é apaixonada pelo setor, mas de verdade é importante a gente entender a importância do armador e que é uma profissão que exige muita inteligência de mercado, de fato, e é importante a gente valorizar tudo isso, né? A gente sempre acha que porque não entende não é uma coisa importante. Não, é bem importante e bem necessário. Agora, quem tá ouvindo, chegou até aqui, quer comentar um pouquinho mais a respeito de tudo isso que a gente tem? Lembra de apoiar a gente, dar o like lá nas redes sociais, dá o play, compartilha com quem você acha que é importante também saber o que é um armador, colega da escola, da faculdade, colega da empresa, marido, que às vezes o marido não sabe o que a esposa faz, ou o contrário. Então pode compartilhar que vale bastante a pena. E se você quer que a sua empresa faça parte desse projeto do InvoiceCast, que informa, que ensina dessa maneira assim diferente como a gente faz, entre em contato com a gente que a gente pode ajudar você a participar desse projeto. Então, lembrando mais uma vez, a gente tem lá o grupo no Telegram pra gente falar sobre comércio exterior, bater papo, sobre muito mais além, não é só comércio exterior, né? E se quiser acessar, é só procurar o link, a gente tá deixando aqui na descrição, que a gente vai estar lá esperando por você, o Jonas também, que é o chefe aí que cuida das tretas do Telegram, então ele vai estar esperando com ansiedade. Pessoal, Ana, Felipe, Lídia, muito obrigada pela presença de vocês, a gente tá muito feliz e vamos multiplicar essa pauta, porque a gente viu que dá pra falar sobre muito mais coisa além disso, tá bom? Pessoal nos ouvindo, muito obrigada, valeu, trabalhos encerrados, até a próxima. Tchau, tchau, valeu. Tchau, tchau, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.